Oi, oi, bem-vindo a mais um Diário de Escrita. Olha, eu já tô aqui, ó, com a minha xícara cheia de chocolate dessa vez, tá? Não é chá. E hoje eu vou compartilhar com você a ideia do meu livro, tá? Finalmente a ideia, né? Fiquei aí algumas semanas, né, pensando sobre o que eu escreveria, e aí finalmente, hoje é o dia em que eu vou compartilhar personagem, enredo, como é que surgiu a ideia. Se você quiser saber, fica comigo depois da vinheta. Pois bem, gente, deixa eu tomar um golinho aqui do meu chocolate, tá muito bom por sinal. Se você é novo por aqui no canal e não sabe do que se trata esse quadro aqui, Diário de Escrita, é onde eu compartilho o processo criativo, né, de escrita do meu primeiro livro, tá? Eu faço parte da formação do professor Thiago Novaes, chamada A Preparação do Romance, e é uma formação continuada que acompanha, ensina, né, forma, né, escritores em todo esse percurso de elaborar a ideia, gestar a ideia, escrever, né, estruturar um livro até o momento da publicação, né, pós-publicação inclusive. E aí eu estou fazendo parte, né, dessa formação e hoje eu quero compartilhar com vocês o enredo, tá, do meu livro, tá, sobre a temática, possível título. Tem muitas ideias, tá, tenho muitas coisas para falar. Então, como é que eu estruturei esse vídeo de hoje, tá, que vai ser um vídeo bem por detrás dos bastidores. Não vou compartilhar minha tela, tá? Então, ora vocês vão me pegar olhando pra cá, pra tela do computador, e ora pra aí. O importante saber é que eu vou compartilhar trechos, à medida que eu for escrevendo, eu vou compartilhar trechos dos livros, problemáticas, né, dilemas dos personagens, né, e vou pedir opiniões também pra vocês, né, pra vocês me dizerem aí o que vocês estão achando do enredo, né. Separei aqui, dividi em 6 estruturas, tá, em 6 momentos. Eu vou falar sobre introdução e contexto, sobre enredo e estrutura, personagens e desenvolvimento, mundo e ambientação, processo de escrita e desafios, e expectativa e próximos passos. E aí eu me fiz algumas dessas perguntas de modo que eu conseguisse manter uma linha, né, narrativa, para que vocês conseguissem compreender aí por onde eu estou e para onde eu estou caminhando. Introdução e contexto, gente. O que te motivou a escrever esse livro? Bom, gente, o que me motivou a escrever o livro? Já contei pra vocês que eu sou apaixonada por leitura, né? E tenho uma ligação com a escrita. E esse livro, especificamente, eu acho que ele vai... Eu não posso dizer que ele vai, né? Porque eu tô muito no início. Então eu não posso bater martelo de nada, né? Mas eu sinto que ele vai ser uma espécie de ficção, né? E também uma coisa meio que autobiográfica, sabe? Eu vou mexer em algumas memórias, não só minhas, né, mas também memórias da minha família, né, coisas que eu ouvia, né, dos meus pais, né, da minha mãe e do meu pai, sobre a infância deles, tá? Então, isso que me motivou a escrever essa trama, esse livro, tá? Como é que surgiu a ideia principal, então, né? Foi algo planejado ou aconteceu de forma espontânea? Gente, a ideia foi de forma espontânea. Se é que eu posso falar que isso é de forma espontânea, né? Eu passei algumas semanas, né, não preocupado, mas assim, tentando pensar sobre o que eu queria falar. Então eu respeitei, inclusive, esse momento, sem forçar nada. Fui atrás de ideias que eu já tinha e daí eu percebi que eu não ia trabalhá-las porque, né, não tinha muito a ver com o momento, né, que eu estava vivendo. Então eu queria uma coisa nova. E à medida que eu fui pensando, refletindo sobre o que eu queria falar, eu fui lendo livros, eu fui vivendo a minha vida normal. E fiz um brainstorm. Não sei se vocês estão lembrados, né? Mas eu acho que no Diário de Escrita 3, né? Ou 2, eu não tô lembrado. Eu acho que é o 2, né? Eu dou algumas sugestões, né? Algumas dicas para escrita do livro, né? E uma dessas dicas é fazer um brainstorm. E eu fiz um brainstorm. E no meu brainstorm que eu fiz, inclusive tá aqui na agenda, deixa eu tirá-la aqui da gaveta. Bora lá. No meu brainstorm, que eu lembro que no meu brainstorm saíram muitas palavras que estão aqui nesse arquivo, aqui no Drive, tá?
Então, por exemplo, barco, orfanato, realismo mágico, rio, infância, procura, né, a busca por um pai, infâncias perdidas, autobiografia. Então, assim, muitas das coisas que eu coloquei no brainstorm que eu fiz, elas acabaram confluindo para o surgimento dessa ideia, tá? Então, foi espontâneo. Eu tava lendo um trecho, terminando de ler um livro do James Baldwin, que é o Proclame as Montanhas, que foi a leitura da tag de janeiro. Se você ainda não viu essa resenha, já está no canal, tá? Procure na playlist resenhas. O enredo de Proclame as Montanhas é um enredo bem religioso, né? Ele narra, né, como é que é o dia a dia de uma família protestante, cristã. O James Baldwin brinca um pouco com essa questão da autobiografia, né, e das memórias de infância e tal, e eu acho que isso colaborou para que eu pudesse de alguma forma esbarrar com essa ideia que eu coloquei no papel, né, e aí transferir pro Drive, né. Então, foi espontâneo. Eu tava lendo o livro, terminando de ler o livro, e aí me veio aquela enxurrada, né, de ideias, e eu precisei parar a leitura e aí escrever, né, colocar tudo pro papel, depois passei pro Drive e pensar na ideia alguns dias, né, para poder amadurecer ela e ver se é um caminho possível. E é um caminho possível, tá, gente? Você se inspirou em alguma experiência pessoal, referência literária ou tema específico? Experiência pessoal, eu acho que das memórias dos meus pais, né, como eu falei, né, quando eu fiz o brainstorm, né, eu lembrei que meu pai falava que ajudava meu avô a consertar barcos no Nordeste, no interior do Maranhão, e minha mãe falava, né, que viveu por muito tempo num orfanato, né, num internato, porque minha avó precisava trabalhar. Então eu meio que lembrei dessas histórias e comecei a perceber que eu poderia tirar alguma coisa daí, né, de enredo para algum livro, para alguma história, para contar alguma história que eu ainda não sabia qual era, e agora eu tô começando a esbarrar aí no entendimento do que ela pode ser. Enredo e estrutura, gente. Sobre o que é o livro e qual é o tema central que você quer explorar, tá? Gente, vou ler a sinopse do livro pra vocês. Coisas desconexas, tá? Eu coloquei exatamente como eu pensei, eu não estruturei nada ainda, eu tô no início da ideia. Isso daqui é bem bastidores dos bastidores. Vocês estão vendo aqui como é que se escreve um livro na prática, tá? Então isso é bem o início, não tem nada estruturado, eu não sei de nada ainda. As coisas vão se fazer à medida que eu for, obviamente, colocando no papel, que eu for estruturando a história. Então, tá? Não exijam de mim, tá? Porque eu não estou exigindo de mim também. Então, bora lá. Profecia sobre um grande dilúvio estar vindo amedronta os moradores de algum lugar. Nossa, que lugar é esse? Pior do que o dilúvio é a ideia de não conseguir se salvar. Porque um grande arquiteto está construindo uma única possibilidade de escapar, e para entrar nessa arca, né, nesse barco, você precisa ser único, você precisa ser especial. Porque somente um par de cada espécie de animais do mundo receberá o aval para subir e se salvar. Pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam nisso. Acompanhamos então a história de uma criança que, acompanhada de um animal de estimação, parte em busca de alguém que a ajude a construir um barco, uma esperança de se salvar também, antes que esse grande dilúvio alcance eles. Essa criança encontra então um ajudante, um construtor de barcos, que trabalha junto com seu avô, preparando barcos. Convencido de que ele tem as habilidades necessárias para construir um barco que os salve, juntos eles partem numa aventura para salvar suas próprias vidas. E aí tem algumas questões aqui, né? Eu coloquei assim: queria dar vozes aos animais também, trabalhar a ideia de injustiça em salvar apenas um par de animais. Intercalar assim as questões da personagem principal em tentar se salvar, e também do seu animal de estimação, encontrando no caminho variados animais revoltados por não terem sido escolhidos também para entrar na arca. E aí, o final, ele ainda tá meio impreciso,
tá? Se eu falar pra vocês que eu não tenho um final na mente, eu estaria mentindo, porque eu imagino um final, mas eu não sei se esse vai ser o final que a história vai exigir de mim. Então não vou falar o final aqui, mas basicamente a sinopse é essa, né? A gente tem 3 personagens principais, que é a Rosa, essa menina, que mora em um orfanato, é órfã de mãe, não conhece o pai, nunca conheceu o pai, então ela é órfã mesmo. Cícero, né, que é um jovem, um rapaz, que ajuda seu avô a consertar barcos, a construir barcos, e um animal de estimação, que eu não sei ainda se vai ser um cachorro, se vai ser um gato, se vai ser um papagaio, eu não sei ainda, não decidi. E por algum motivo, a Rosa se vê impelida em sair do orfanato, fugir do orfanato em que ela está, ela não tem nada a perder, para ir em busca de alguém que a ajude a construir uma possibilidade de se salvar desse grande dilúvio. E aí eu vou brincar com essa ideia, né, de pessoas acreditarem nisso, pessoas não. Guilherme, é impressão minha ou tem uma referência bíblica? Sim, tem uma referência bíblica à Arca de Noé. Eu acho que isso se dá a alguns fatores. Bom, a minha infância, né, crescendo num lar evangélico, né, cristão. Então eu tenho muitas memórias, né, inclusive de histórias bíblicas, né, pairando, né, ali, né, como fantasmas no meu imaginário, na minha memória. Então acho que isso contribui muito para que eu coloque isso no papel também, principalmente quando eu falo de autobiografia e memória, né, porque eu tô lembrando da minha infância, da infância do meu pai, da minha mãe, né, então eu acho que tudo isso se mistura. E também a leitura do livro do James Baldwin, né, nesse contexto cristão, né, protestante, né, eu acho que isso desenterrou essas memórias, né, da minha mente, e eu vou meio que dar vazão a isso. Como você definiria o tom, né, da narrativa? É aventura, drama, ficção especulativa, realismo mágico? Sim, vai ter aventura e realismo mágico, né? Vai ser uma ficção, e aí eu vou colocar bastante aventura e bastante realismo mágico, mas eu não sei nada para além disso, eu não tenho uma estrutura definida ainda. Tá, eu já tô pensando, né, de que forma eu posso abordar, né, contar essa história. Personagens e desenvolvimento. Quem é o protagonista e quais são seus conflitos? Bom, a gente tem a Rosa, é a protagonista da história, tá? O conflito dela é que ela quer se salvar, mas, para ser sincero, eu ainda não tenho um motivo forte, sabe, que faça a Rosa ser impelida a fugir do orfanato para ir em busca de alguém que a ajude. Eu ainda estou construindo isso, né? Então, assim, dizer que ela só porque ela quer se salvar, né, é muito pouco, né? Eu sei disso. Mas eu queria colocar também a ideia de que ela quer conhecer o pai. Então eu acho que vai ter alguma ligação com o pai que ela não conhece, que vai voltar, né, depois de todos esses anos desaparecido, e ela vai ser impelida a não só ir atrás de saber quem é, né, essa pessoa misteriosa que se diz ser pai dela e quer conhecê-la, né, como também o fato de que ela quer salvar, porque ela quer saber quem é esse bendito pai dela. É isso, entendeu? Então não sei se isso é um motivo forte o suficiente, mas eu ainda vou elaborar. Não exijam de mim. Há outros personagens importantes? Qual o papel deles na história? Sim, tem o Cícero, né, que é quem ajuda ela a construir o barco, e ele ajuda o avô a consertar barcos. E também tem um animal de estimação da Rosa. Eu ainda não sei que tipo de animal vai ser esse, mas eu queria brincar com a ideia de que o animal também fala. Então eu quero intercalar, isso eu já sei, né? Eu quero intercalar os capítulos, né, entre a Rosa, entre o Cícero, mas também quero dar voz, né, aos animais. E principalmente a esse animal de estimação da Rosa. Então a gente vai ter capítulos em que a história vai ser contada da perspectiva desse animal, né? Como é que ele tá observando, né, todos esses acontecimentos se desenrolarem. E também o ponto de contato, né, da história com os outros animais, porque a gente está falando de um grande dilúvio, de uma grande catástrofe natural que foi anunciada, e tem as pessoas que acreditam, outros que não acreditam, né? A ideia de que só 2 pares, um par de animais, na verdade, né, ele vai entrar na arca, e os outros animais, né, eles não vão se salvar, vão todos morrer, não tem possibilidade de se salvar. Então eu quero brincar com essas questões. Mundo e ambientação. Onde, quando a história se passa,
e se esse cenário influencia os personagens e a trama. Eu ainda não sei onde a história vai se passar, mas eu tenho uma impressão vaga de que eu preciso contar isso do ponto de vista local, sabe? Vai ser um vilarejo, um lugar pequeno, isolado. Eu não sei ainda se vai ter floresta perto. Eu tô no norte do país, pertinho da floresta amazônica, né? Na floresta amazônica, perto da floresta amazônica paraense, melhor dizendo. Então, eu quero, de alguma forma, representar esse cenário que eu vejo todos os dias quando eu viajo pelos interiores do estado do Pará para poder dar aula. Então, eu ainda não defini um cenário, né, mas certamente esse cenário vai influenciar, sim, o andamento da trama, dos personagens, dos animais que aparecem, inclusive, né? Você criou um universo totalmente novo ou se baseou em algo existente? Não criei um universo novo, não pretendo criar um universo novo para essa história, tá? Vai ser aqui no mundo real, eu só não sei em qual lugar ainda, né? E nem quais características esse lugar vai ter, né? Ou eu vou adotar para a história. Mas eu tomo como base, como eu já falei, né? A minha própria experiência viajando pelos interiores, né? Tem muitas paisagens bonitas, sabe? E que eu acho que são dignas de serem colocadas num livro, né? De serem narradas, né? De serem descritas num livro. Então acho que eu vou usar esses cenários do interior da Amazônia paraense para poder ambientar, contar essa história. Processo de escrita e desafios, gente. Como é que está sendo o processo de escrita até agora? Você segue um cronograma ou escreve conforme a inspiração surge? Olha, o Thiago Novaes, ele fala muito sobre essa questão da inspiração. Se a gente for esperar inspiração para escrever, a gente não vai escrever nunca. Então, escrever exige disciplina. Mas não é aquela disciplina rígida, sabe? É uma disciplina que se constrói no próprio fazer da escrita, sabe? Você sabe que precisa sentar para escrever. E quando você senta e as palavras não vêm, não quer dizer que você está pouco inspirado por isso, né? Quer dizer que você precisa dar um tempo para a história respirar e escrever, sim, só que não sobre a história, sobre qualquer outra coisa. A ideia é nunca parar de escrever, né? Não ficar sem escrever, não ficar nem um dia sem escrever. Essa que é a ideia. Então, sobre essa questão da inspiração, eu não espero a inspiração surgir e tenho como orientação, né, do professor de escrita criativa a escrever todos os dias, né? Então, ou eu detalho algum personagem, ou eu conto sobre a vida de algum personagem. Se a história parar em algum momento, né, tiver algum entrave, eu paro para tentar resolver esse entrave, dou alguns dias, né? Mas aí eu vou tratar de outros aspectos da história, quer seja cenário, quer seja personagens, né? Quer seja pensar em algum ponto do enredo da trama que eu não pensei anteriormente. É isso. Tá? Mas sobre o processo de escrita especificamente, eu ainda tô no início, tô estruturando a história, né? Eu ainda não sei de qual ponto partir, eu não tenho muitos personagens à vista ainda, a história ainda tá se desenhando pra mim, tá se apresentando pra mim, e eu tô fazendo essas anotações, né? Eu tô tentando cooptar o máximo possível de informações que vêm até mim sobre a história, de modo que eu consiga, em algum momento, depois de ter uma certa estrutura já pronta, dar um pontapé inicial na escrita. Eu não comecei a escrita oficialmente porque eu ainda estou estruturando a história, personagem, cenário, né? Ainda estou pensando sobre isso. Qual tem sido o seu maior desafio até agora na construção do livro? Eu acho que essa constância, que eu acho que é um desafio para todo escritor, de você encontrar um tempo para você sentar e escrever. Porque tem sido muito prazeroso pensar na história, sabe? Não é algo dispendioso. Eu não fico assim, ai meu Deus, vou sentar pra escrever, sabe? E nem com medo da escrita, né? Tem gente que tem medo da escrita, né? Medo de sentar pra escrever, né? Acontece. Mas não é o meu caso. Então eu acho que o maior desafio é eu ainda definir um enquadre, como o Thiago Novaes fala, né? Defina um enquadre, né? Qual hora, qual dia, quais dias, qual lugar que você vai escolher para sentar, para escrever, qual é que vai ser o seu momento, que ritual, né, você vai fazer para iniciar e para marcar esse momento de escrita seu, que é um momento sério, que é um momento de disciplina, sabe? E de entrega, de comprometimento com a sua história, sabe? Com o livro que você quer escrever, com a história que você quer contar. Então eu acho que esse é o maior desafio.
Aí, por último, e não menos importante, a gente vai falar sobre expectativas e próximos passos. Você tem algum plano para a finalização do livro? Então, gente, uma coisa eu sei, eu não tenho pressa. Por quê? Porque a formação com o Thiago Novaes, ela vai até dezembro. Estamos em fevereiro. O curso começou no dia 27 de janeiro. Então, a gente tem poucas semanas ainda, né? Tendo aulas, fazendo exercícios, tomando leituras, né? Porque o curso impõe algumas leituras que são obrigatórias, né? Também. Então, assim, eu tô bem no início ainda e não tenho pressa, ponto. Isso é uma coisa que eu já coloquei. O que eu espero, né? Sobre os próximos passos é que eu conclua a história, que eu conclua o enredo até o final do ano. Então, a minha expectativa é que até dezembro eu tenha uma história pronta, tá? É que eu termine a escrita do livro. Isso não quer dizer que o livro vai estar prontinho para ser lido, porque o livro tem muitas etapas. Então, da escrita do livro eu espero até dezembro ter terminado. Mas a gente sabe que tem processo de revisão, né? A gente precisa fazer a revisão de um livro, tem processo de leitura crítica, então dar esse livro para alguns leitores betas lerem. Então, assim, tem uma série de coisas, né, que a gente precisa tratar na hora de finalizar oficialmente um livro. Então, a minha expectativa é de que até dezembro eu termine a escrita, né, do primeiro rascunho, né, do primeiro manuscrito, de modo que eu possa partir aí para uma revisão, né, para uma leitura crítica, né, com os meus pares, com os meus colegas. E é isso. É isso, gente. Sobre isso a história. Eu ainda não tenho nada fechado, nada definido, mas muitas expectativas, né, muitas possibilidades, muitos caminhos. E eu espero poder contar, né, com a sua curiosa participação por aqui. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários alguma dúvida sobre a história, algum ponto que eu tenha abordado, ou se você quer saber sobre alguma curiosidade específica, não deixa de deixar aqui embaixo nos comentários não, porque eu vou gostar de saber e também vai ajudar o canal a crescer, porque é assim que o YouTube entende que esse conteúdo está sendo relevante para você, quando você engaja com o conteúdo. Então não esquece de curtir, talvez compartilhar para um amigo se você acha que esse assunto vai ser interessante para ele. E nós temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, no próximo Diário de Escrita. Tchau, tchau!